tudo depende de como você se comunica e transmite a sua verdade para o teu time. O grande problema é que o calor da segunda-feira, a urgência das metas, o volume da operação vai fazer com que você não consiga fazer isso ou não valorize nada disso. Seu negócio é olhar para a tabela, bateu ou não bateu meta. Que não é nenhum bicho-papão, tá, gente? A cultura privilegia fazer isso. Primeiro ponto é esse. Ele nos transmite crenças em valores que são importantes para nós? Sim ou não? Segundo ponto, ele nos ajuda a conquistar senso de direção? É o seguinte, quando o teu gerente não sabe o que fazer, ele vai olhar para você. Quando o teu gerente não sabe o que fazer, ele vai esperar que você traga algum tipo de solução, seja uma orientação, seja uma provocação, seja um chacoalhão, mas ele sempre espera. Cuidado, que nós não estamos falando do que a gente estava discutindo aqui de mastigar tudo e dar pro cara. Isso não é senso de direção. Isso daí é fazer por ele o que ele deveria saber e fazer, mas por algum motivo não sabe e não faz, ou sabe e também não faz, ok? É diferente de você dar senso de direção. Senso de direção, entenda como tópicos. Pensou nisso, 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 naquilo? Não, puxa, chefe, verdade, vou fazer. Pensou nisso, 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 não, nossa, chefe, demais. Agora, todo dia eu vou ter que pensar por ele? Alguma coisa está errado. Que dia que ele desenvolve isso por si? Que dia que ele consegue fazer isso por si? Preciso entender isso, tá? Vamos lá. Terceiro ponto. O teu time olha para você e pensa, ele é capaz de nos fazer com que sintamos poderosos? É o tal do empoderamento. Como é que vai sentir poderoso com um chefe que não dá liberdade, não delega, exige sempre do jeito dele? O cara vai se sentir um estagiário sênior, não tem jeito. Mas, Xando, e quando o cara não sabe, aí você tem que reeducar. E quando não tem noção de nada, aí tem que reeducar. Mas também, quando você vê que tá fluindo, não dá para ser o pai que ensina o filho a andar de bicicleta sem rodinha, aí o filho vai lá, caiu, ralou, tentou, tá uma semana já todo feliz, subindo e correndo, fala, filho... Aí é o seguinte, eu acho que é muito arriscado, você vai ter que voltar a colocar rodinha. Não existe isso. Você desenvolve, ajuda, dá o suporte, empurra com a bicicletinha, cai uma vez, cai duas vezes, e depois, meu amigo, ele tem que aprender a fazer. Depois, ele tem que sentir que ele tem poder de decisão, que ele sabe também fazer. E muitas vezes o time não desenvolve isso porque o líder fica podando, ou porque é inseguro, ou porque é muito sistemático, ou porque é vaidoso, por incrível que pareça. Então, tem líder que quer, tem gerente que quer tudo para ele, tudo é ele. Ele tem que ser a estrela do time. Né? Ele tem muita dificuldade de aceitar que o fulano é melhor que ele em tal coisa, ou em algumas coisas. Ou até mesmo, puxa, esse cara sabe mais que eu de banco, de operação, de não sei o quê. Normal, não tem problema nenhum nisso. Sorte tua de ter uma pessoa assim no time, ok? Então, esse terceiro ponto é, será que você está trazendo, empoderando o teu time para isso? Quarto ponto, ele nos ajuda a entender e compreender o nosso meio. O que é isso? Atender, entender e compreender. Será que, e até assim, né? Essa tela aqui é aquela ideia de que você digita e aparece. Será que o GG, será que o meu chefe, será que eu como líder, eu consigo ter essa clareza? Quando o time tem dúvida, eu ajudo a esclarecer, a resolver, a principalmente ter clareza dos porquês, né? Tem o Mauro, que é um dos mentores que sempre esteve com a gente, ele sempre fala isso, o porquê de cada coisa. Eu preciso aprender os porquês das coisas. Não é só mandar fazer, é ter essa ideia de ensinar. Então vamos lá, gente, eu quero pegar e aí a gente já vai emendar com isso aqui. Monitorar, pressionar e motivar. Como acertar na dose, tá? Mas eu quero aqui com vocês, ó, vamos lá, desses 4 pontos, ó, entender e compreender, sentir empoderado, né, fazer com que ele sinta que tem algo especial, que ele sabe fazer, que ele tem autonomia, que ele também acerta por si. Isso é o tal do empoderamento no banco. Dar senso de direção e transmitir crenças em valores, transmitir, enfim, crenças e valores, a mesma coisa. Quero trazer aqui para vocês e quero escutar vocês. Desses 4 pontos aí, 2 coisas que eu quero que vocês dividam com o grupo agora. Vocês vão falar desses
4 pontos. 1 ou 2 que vocês fazem bem feito, que vocês veem acontecer na agência de vocês, e 1 ou 2 que vocês não fazem, que você precisa melhorar. Uma autocrítica agora, uma autoanálise, autogerenciamento. Olha, Alexandre, desses 4 pontos aqui a gente faz legal. Ó, desses 4 pontos aqui eu preciso melhorar. Ou 1 ou 2. Posso começar? Pode sim, Agner, vamos lá. Assim, eu tô na agência ali, também não faz muito ali, né? Tô 4, 5 meses. Te confesso que a gente tem uma tendência, assim, de dar uma olhada na linha do resultado, né? E aí, quando a gente olha para o resultado, a gente demora um pouco, eu acho, né? E eu confesso que eu talvez demorei um pouco aí para ter esse olhar de lupa, né? De começar a ver no micro, né? O que a gente faz, o que a gente falha, enfim, né? E hoje até eu tive até foi bem pontual, né? Tive uma reunião, nossa reunião dos GGs da minha superintendência foi hoje de manhã, e eu levantei até a questão do engajamento para a turma lá, para o meu chefe, né? Ele achou bem interessante, né? A questão do engajamento lá, bem legal. E aí eu comecei a pensar assim agora, né? A gente falou 2 palavrinhas, né? Que eu acho que eu faço bem, né? Que é a questão, primeiro, do interesse pelas pessoas. Quando tu começa a lupar pessoa por pessoa, aí a gente diz não só o interesse, né? O interesse genuíno. Essa que é a palavra que para nós faz muito sentido, e o nosso grupo aceita bem, né? A gente tem isso, interesse genuíno pelas pessoas. Então, isso é uma marca da minha SEB, da minha superintendência, que eu trouxe mais para a minha agência também, apliquei, e eu acredito que eu tenho aplicado, né? Não vou dizer bem, sempre tem a melhorar, né? Eu tenho ali na minha equipe estou com 2 colegas ali, na verdade, um colega, né? Que até entrou em licença médica semana passada, quando eu ia começar a fazer o trabalho ali. É bem complicada a situação, mas, enfim, aí eu tenho que dosar muito agora, né? Exercer muito a questão da paciência na volta dele para conversar e entender, né? O que está pegando? Eu vou ter que ter um interesse genuíno mesmo para entender ele, se de fato... Eu não sei ainda, sabe? Não conheço bem, não sei se é simulação ou se de fato ele faz realmente para não querer fazer mesmo, enfim, aí é uma questão da equipe ali, né? E acho que a questão ali do que eu acho que eu tenho que fazer mais é trazer eu acho que as crenças e valores. Isso aí eu acredito que quando eu comecei a falar do resultado, né? Eu sempre fui muito, desde quando eu assumi a primeira agência lá, muito voraz por resultado, né? Quando eu era gerente de pessoa física, gerente de carteira, e é só pensar no resultado, né? Na época, vamos fazer e tal, né? E depois, quando tu assume, né, a gerência geral, tu tem que parar e dar um passo para trás. Opa, não é bem assim, né? Tem que as pessoas agora em primeiro lugar, né? E o resultado vem, mas não pode se afobar muito. Mas eu acho que o gerente geral que consegue, né? Isso eu tenho uma dificuldade, sabe, de me abrir um pouco para a equipe aí, para alguns, né? Para trazer mesmo crença e valor. O que é a tua crença e valor mesmo, sabe?